Então vamos lá, livro 2, aula 32, exercícios de aula, página 431, exercício 1. Você tem o gráfico, ó. Aí sempre que pegar o gráfico, gente, eu não sei, particularmente eu olho o gráfico até antes de ler o enunciado, assim, eu olho rápido. Então, ó, se você olhar aqui na ordenada é corrente, e aí prestem atenção que está em miliampere, milha 10 a menos 3, por tensão, que é o volt, que é a DDP. Aí ele está usando um V, eu uso U. E aí é uma reta, então é um resistor ôhmico. Qualquer valor que você pegar aqui, a resistência dá igual, você pode escolher o valor. Aí vamos ler. O gráfico a seguir corresponde ao comportamento da corrente elétrica que percorre um condutor em função da DDP. Sabendo-se que este condutor é constituído de um fio de 2 metros de comprimento, então, ó, fio 2 metros, 2 metros, de um material cuja resistividade a 20 graus Celsius, então ele deu a resistividade de 1,75 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro, então metro, tá certinho. Determine a área da secção transversal do fio e o valor da resistência elétrica. Então ele quer a área e a resistência elétrica. A resistência a gente já tira do gráfico. Qualquer valor que você pegar aqui vai dar o mesmo valor de resistência, porque é uma reta, um condutor ôhmico no gráfico I por U ou U por I. Eu vou pegar, por exemplo, 50 aqui, ó. Então, 50 e 100, ó. E aí não esqueça que esse 100 está em milha aqui, ó. Então aqui eu já tenho a resistência dele, ó. Vai dar resistência U por I, pela primeira lei de Ohm, ó. Então vai ficar 50 dividido por 100 vezes 10 a menos 3, que é o mili. Aí vai dar meio, né? Meio vezes 10 a terceira. Então a resistência vai dar 500 ohms, que é meio vezes 10 a terceira, 500. Então aqui eu já respondi metade. Agora, se eu tenho a resistência aqui, ó, comprimento, resistividade, pela segunda lei eu tenho a área. Então vai ficar resistência ρ L sobre A. Então vai ficar 500, 1,75 vezes 10 a menos 6 vezes 2 dividido por A, que é a área. Então isso aqui vai ficar A igual a 3,5 vezes 10 a menos 6 dividido por 500. Então 7 vezes 10 a menos 9 metro quadrado. Aí passando para centímetro quadrado, vai dar 0,7 vezes 10 a menos 4. Aí, ó, o 2. Ele tem os fios ocos aí, ó. Por que ele é interessante? Porque se o fio é condutor, isso aqui envolve aulas passadas. Nossas, até eu comentei isso com vocês. Que, ó, se você tem um material condutor, imagina isso, ó. Condutor. E esse material é cheio de carga. Onde que as cargas ficam concentradas? No núcleo ou na casca, por repulsão entre elas? Vocês lembram? Fica só na casca. Então, tanto faz o fio ser oco ou não. Porque as cargas em excesso, elas ficarão apenas na casca. Então não importa o fio ser oco. A casca externa, a maior casca, a mais de fora,
não a interna, por repulsão entre as cargas. Então, se você pegar o fio 1, né, vamos imaginar isso aqui, o raio do fio, ó, você pode imaginar como se eles fossem maciços. Então, se você pegar o raio do fio 1, é R. O raio do fio 2 é 2 R's. Não importa se é oco, é como se fosse maciço. Já o raio do fio 3 é 3 R's. Que é 2 R's mais R, olha lá. Olhem a figura. Então, independente se o fio é oco ou não, você vai considerar o raio externo, o raio de fora. Porque as cargas ficam só na superfície externa, não na interna. E aí ele fala lá, 3 condutores, 1, 2, 3, de mesmo material, mesmo comprimento, não importa se é oco. Porque as cargas que estabelecem a corrente, as cargas em excesso, elas ficam só na casca externa. Elas não vão para o interno, para o interior. Entenderam? Então, ó, você pode fazer um comparativo na segunda lei, ó, R, ρ, L sobre A, direto com os raios. Então, maior raio, maior área. Maior área, menor resistência. Quem tem o maior raio e a menor área? Maior área, desculpa. O 3, ó. Então, o R3 é a maior área. Né? O R3 é a maior área, porque ele tem um maior raio. Então, ele vai ter a menor resistência. Então, mesmo o fio sendo oco, você considera como se ele fosse maciço. Então, R3 vai ser menor do que R2, que por sua vez é menor do que R1. Questão 3. O axônio é a parte da célula nervosa responsável pela condução do impulso nervoso que transmite informações para outras células. Várias propriedades elétricas dos axônios são regidas por canais iônicos, que são moléculas de proteínas que se estendem ao longo de sua membrana celular. Quando aberto, um canal iônico possui um poro preenchido por um fluido de baixa resistividade. Pode-se modelar cada canal iônico como um cilindro de comprimento 12 nanômetro, nano é 10 a menos 9, tá? Então vai ficar 12 vezes 10 a menos 9 metro. Nano é prefixo do sistema internacional. Então ele vale um número, né? Ele tem um valor que é 10 a menos 9. Com raio de 0,3 nanômetro. Então, raio 0,3 vezes 10 a menos 9 metro. Adotando π igual a 3, e sabendo que 1 nano é 10 a menos 9, e que a resistência elétrica de um canal iônico é 10 elevado a 11, então ele deu a resistência. Aí está em ohm. Qual a resistividade do fluido? Então, direto, né? Aí você vai ter, então, R, ρ, L sobre A. Aí o A é de um cilindro, você vê na figura o modelo. Então, a área é πr ao quadrado. Então, vai ficar R, ρ, vezes L sobre π r ao quadrado. Aí eu só substituir os valores, ó. Então vai ficar 10 elevado a 11, ρ, que é o que eu desejo, que é a resistividade, comprimento 12 vezes 10 a menos 9,
dividido por π, que é 3 vezes... Aqui vai dar 3 vezes 10 a menos 10. 3 vezes 10 a menos 10, tudo ao quadrado. O 3 vezes 10 a menos 10 eu coloquei em notação aqui, ó. 3 vezes 10 a menos 10. Que é o raio. Então aí, ó, você tem o ρ, né? Então isso aqui vai ficar 10 elevado a 11 igual a ρ. Aí 12 por 3 aqui vai dar 4. 4 vezes 10 a menos 9. Eu dividi o 12 pelo 3 aqui, ó. Dividido 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 10 ao quadrado, 10 a menos 20. Então vai dar um ρ igual 9 vezes 10 a menos 20 vezes 10 a 11 dividido por 4 vezes 10 a menos 9. Então isso aqui vai ficar 11, 10 a 11 menos 20 dá menos 9. Menos 9 com menos 9 dá 1. Então já sai direto 9 dividido por 4. Aí 9 dividido por 4, esse ρ é de 2,25. Aí como eu estou trabalhando tudo com unidades do sistema internacional, vai ser ohm vezes metro.